Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? O Flamengo eliminou ontem, né, o Botafogo no Newton Santos com gol do Paquetá e Pulgar. Tem recado direto do técnico Felipe Luiz aos rivais e calma. Por quê? Porque Paquetá virou, na partida virou volante, virou ponta, centroavante. Pedro quase entrou na partida e chegou a desistir de última hora. E Bruno Henrique pode estar vivendo seus últimos meses no clube. Hoje eu vou te explicar tudo, né, que está acontecendo dentro e fora de campo, porque tem muita coisa acontecendo no Mengão. Mas antes de qualquer coisa, né, obrigado você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal, beleza? Por quê? Porque isso ajuda bastante a crescer o canal. Então, vamos lá. O Flamengo, né, está na semifinal do Campeonato Carioca, vencendo ontem o Botafogo por 2-1 fora de casa, no Newton Santos. E olha que o time do Flamengo, né, começou o campeonato somando apenas um ponto em 3 jogos. Nos primeiros 3 jogos, lógico, a gente tem que dar o mérito que foi o sub-20. A classificação parecia escapar. Entretanto, né, tanto a diretoria quanto o treinador Felipe Luiz teve que intervir e colocar a cavalaria principal. E aí, com isso, né, evitou aquele entrar no quadrangular. Ontem no Newton Santos, o time mostrou a que veio. E vou ser sincero, até gostei de ver, né, o Flamengo em campo. Lógico, tirando a parte do Emerson Royal, que, nossa senhora, esse aí pisa na bola, maltrata com força, viu? A pelota. Mas nem tudo é ruim, né? Por exemplo, o Lucas Paquetá, ele começou como segundo volante, quase marcou de cabeça logo no início. Na sequência, assistência de Bruno Henrique e gol do Flamengo. Aí com isso ele fez o primeiro gol do Flamengo e tal. Por mais que no começo do jogo ele pegou pouco na bola e sem falar que poucas as vezes, né, ele foi acionado, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele não escondia do jogo em nenhum momento. E sem falar também, né, das funções que ele cumpriu dentro de campo, porque no começo, como eu falei, ele começou de volante, aí no segundo tempo ele virou meia pela direita, depois virou um falso 9 e terminou como uma referência ofensiva. E aí que vem um detalhe, né, importante. Felipe Luiz deixou claro que ele prefere o Paquetá o mais próximo da área possível, porque sabe da capacidade que o jogador tem de decidir e sendo sincero, nação, ele tem razão. Por exemplo, jogadores, que têm a qualidade dele, quanto mais próximo da área, mais perigo traz ao adversário. Um exemplo aqui que eu vou dar, lá no caso do Neymar no ano passado, que ele corria para pegar a bola entre os zagueiros, que é coisa de volante, para ser distribuindo o jogo. Com isso, mata toda a ofensividade que ele tem. E também é assim com o Paquetá, se for o caso, Paquetá, a Jorge Arrascaeta e por aí vai. Enfim, espero que o Paquetá comece a engrenar e assim que ele engrenar, o time comece a engrenar junto também. O que o Danilo falou até no final do jogo faz totalmente sentido. Ele falou, né, que o Flamengo voltou um mês depois por conta do Mundial, e sem falar, né, que como ele voltou, o Flamengo voltou depois, o time do Flamengo tá propício a errar mais. Por quê? Porque eles tiveram um tempo, né, tinha 30 dias para descansar. Nesse período dos 30 dias de descanso, os times já estavam praticamente voltando a jogar, entendeu? Ou seja, enquanto o Flamengo tá nesse percurso de descanso aqui, por exemplo, daqui até aqui o Flamengo tá em descanso. E da metade para cá, os times da Série A já estava há muito tempo a treinar, entendeu? O ritmo, queira ou não, é melhor por conta disso. Deveria ser, né, em a maioria dos casos. Mas enfim, ao engrenar, tendo ritmo de jogo, as coisas vão melhorando. Por exemplo, o Botafogo empatou ontem no começo do segundo tempo e depois disso, né, vimos que o Botafogo em si foi covarde, porque ele tinha medo de atacar em certos momentos da partida. Isso, queira ou não, pra gente foi uma boa isso foi bom acontecer, porque no final, né, Eric Pulgar foi lá e guardou seu gol. Com isso o Botafogo ficou contra as paredes, desesperado, porque estava sendo eliminados até aquele momento. Aí começaram, né, a bater nos jogadores do Flamengo, mas uma coisa que eu fiquei impressionado é quem diria, Pulgar sendo artilheiro, né, já 2 gols que ele marca. Enfim, no final das contas, 2-1 para o Flamengo, classificado, agora enfrentar o Madureira na semifinal, em jogo de ida e volta. E aqui,
Eu falo o seguinte, dependendo da situação, né, que o Flamengo se encontra nas partidas, ele pode sim ir com um time alternativo para descansar os titulares e com isso, né, poupá-los, mas é só minha opinião. E agora um alerta, né, e atenção sobre isso, porque no decorrer do jogo, do segundo tempo, o Pedro foi chamado para entrar, ele fez o aquecimento, estava pronto, mas num determinado momento, né, ele cochichou no ouvido da comissão técnica e relatou dor no adutor. Disse que poderia arrebentar se ele entrasse. E aí que o Felipe Luiz tomou a decisão de não colocá-lo em campo. Preferiu prevenir e não arriscar, porque se perdê-lo, né, já estamos usando o Bruno Henrique de centroavante já improvisado. Imagina agravar a situação ainda mais e com isso não ter mais centroavante. Ou seja, o Luiz Henrique fez o certo, né, em não colocá-lo. E sem falar que temos carência de posição. O técnico começou o jogo, né, de sem centroavante, de ofício. Bruno Henrique improvisado, como sempre. Depois foi o Plata e terminou com o Paquetá. E a diretoria já admite que quer contratar um novo concorrente para o Pedro. Mas isso só vai acontecer no meio do ano. E se a lesão for mais séria do que imaginavam, a qualquer momento pode ter uma contratação de um centroavante, entendeu? E agora eu vou falar, né, do papo que o Felipe Luiz mandou. Ele falou que quando o Flamengo entra em qualquer competição é para ganhar. Ele entende que o time começou mal, teve que tomar decisões que poderiam impactar negativamente, né, o elenco. E por quê? Porque no quesito de parte física pode acontecer lesões, mas no fim deu tudo certo e agora que ele está vivo na competição, ele quer sim buscar o título do Carioca e ele fala que virou obrigação e que a Recopa também virou uma prioridade. E falando em questão de Recopa, vai ter a Recopa nessa quinta-feira às 21h30. O Flamengo entra em campo, né, novamente, mas agora é contra o Lanús da Argentina. O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana vai ser lá no próprio estado da Argentina, enquanto o Botafogo joga a Libertadores, quer dizer, a pré-Libertadores. O Flamengo vai decidir o futuro, né? E com isso agora é aguardar e saber o que vai acontecer com o Pedro, né? Se ele vai estar apto ou não para jogar. Mas qualquer coisa, né, iremos trazer aqui para vocês, beleza? E agora a parte que mexe com o coração da nação é: Bruno Henrique está nos seus últimos anos de contrato. Jogador de 35 anos, está com um contrato que vai se encerrar agora em dezembro e já pode assinar um pré-contrato a partir de junho. Surgiram rumores da aposentadoria do jogador, mas a assessoria negou. Mas aí que tá, ele mesmo já falou no ano passado que poderia pendurar as chuteiras nesse final da temporada. O Flamengo ainda não se movimentou para renovar o contrato do jogador, e se não renovar, galera, o que acontece? Faz parte da vida, né? Aí ele vai procurar outro clube para ele. Por mais que o BH seja ídolo, né, infelizmente a idade chega para todo mundo, infelizmente mesmo. Eu gostaria muito que ele continuasse, quer dizer, apesar que hoje em dia eu nem sei mais por conta da questão da idade, ele pode ajudar de outras maneiras, mas a pergunta que fica é o seguinte: será que essa temporada vai ser a última do Bruno Henrique pelo Mengão? E se fosse você renovaria o contrato com ele? Comenta aqui embaixo, né, que estarei lendo tudo e interagindo com vocês. E então é isso, né, nação? Vou ficando por aqui. Mas antes de do mais nada, né, deixa seu like, se inscreva no canal na Flamengo para receber todas as notificações do Mengão. E com isso não cobramos nada por isso, é totalmente de graça. E no mais que vamos cobrar de vocês, né, é só a inscrição e o like, nada mais que isso. Então rumo aos meus inscritos, valeu, falou, é nóis.